Oi, se preparem porque a gente vai mergulhar numa história que muda tudo o que aprendemos na escola sobre as origens do Brasil. É uma história muito mais antiga e complexa do que a gente imagina. Então, a grande questão é esta: quando é que a história do nosso país realmente começa? A gente sempre ouve 1500, com a chegada dos europeus, né? Mas e se essa data não for o começo? E sim a interrupção de uma história que já tinha milênios? Olha só essa diferença, é brutal. De um lado, a gente tem a narrativa de uma terra selvagem descoberta em 1500. Do outro, a verdade é que a arqueologia está mostrando agora uma presença humana de mais de 13 mil anos, com milhões de habitantes e sociedades super complexas. Certo, vamos entrar de cabeça nisso. A visão tradicional que a maioria de nós tem do Brasil pré-colonial é essa, né? Um território gigante, uma natureza quase intocada, com umas tribos pequenas espalhadas por aí. Pois é, essa é a imagem clássica de livro de história. Uma população de cerca de 3,5 milhões de pessoas, divididas em grandes grupos linguísticos como Tupi, Gê, Arawak e Caraíba. A ideia geral era de sociedades pequenas, com tecnologia simples e o impacto mínimo na imensa floresta. Mas, e se essa imagem estiver, digamos, bem desfocada? E é aqui que a coisa fica boa de verdade. Porque olha que ironia, as primeiras pistas de que essa visão estava errada vieram justamente dos primeiros exploradores europeus que chegaram aqui. Eles foram as testemunhas oculares desse mundo perdido. Sério, para tudo e presta atenção nessa frase. Frei Gaspar de Carvajal, na primeiríssima expedição europeia pelo rio Amazonas, descreveu algo que contradiz tudo. Não uma floresta vazia, mas uma região tão cheia de gente que era difícil ver o chão. Esse relato foi a primeira peça de um quebra-cabeça que só agora a gente está conseguindo montar. Tá, mas aí fica a pergunta: se era tão cheio de gente, para onde foi todo mundo? O que aconteceu foi um apagão na história. Entre o que o Carvajal viu e a chegada dos cientistas, séculos depois, rolou um colapso demográfico absurdo. Doenças como gripe e varíola para as quais os povos originários não tinham defesa e os conflitos dizimaram a população. Quando os naturalistas chegaram, a floresta já tinha engolido as antigas cidades, criando essa ilusão de um paraíso intocado. E hoje, a tecnologia está funcionando como uma máquina do tempo. O LIDAR, por exemplo, é como um raio-x para a floresta que revela cidades inteiras sobre a vegetação. A gente usa até o Google Earth para encontrar geoglifos, aqueles desenhos gigantes no solo do Acre que provam a existência de sociedades muito organizadas. Ok, então vamos mergulhar de vez nisso. Que tipo de civilizações são essas que a gente está redescobrindo? E olha, não estamos falando de aldeias simplesinhas, não. Eram complexos urbanos sofisticados, verdadeiras cidades na floresta. Pensa nesse número aqui, 10 milhões. Essa é a estimativa de quantas pessoas viviam só na bacia amazônica por volta de 1500. Para a gente ter uma ideia, a população de Portugal inteiro na mesma época era de só 1,5 milhão. A Amazônia era muito mais populosa. Vamos por um exemplo prático disso? A sociedade avançadíssima da ilha de Marajó, na foz do Amazonas. O povo que vivia lá não apenas sobrevivia em um ambiente desafiador, eles o dominavam. A engenhosidade deles era incrível. Olha só o sistema que eles criaram. Cavavam canais para controlar as enchentes, usavam a terra para construir morros artificiais, os tesos, e transformavam os canais em fazendas de peixes. Era uma obra de engenharia ambiental de larga escala. Agora, saindo de Marajó, vamos para outra região, o Alto Xingu. Lá estamos descobrindo uma rede de comunidades planejadas que se estendiam por quilômetros. O que impressiona em Cuicugu é a escala. Não era uma única aldeia, mas uma rede de até 20 assentamentos ligados por estradas, abrigando 50 mil pessoas. Com praças, pontes e fortificações, era um complexo urbano comparável a muitas cidades medievais da Europa. Mas agora vem a parte talvez mais revolucionária de tudo isso. Essas civilizações não só moravam na floresta, elas literalmente construíram a Amazônia que a gente conhece hoje. Conheçam a Terra Preta de Índio. Isso aqui é sensacional. Não é um solo natural, é um solo criado de propósito, uma tecnologia de enriquecimento do solo. Basicamente, os povos antigos transformaram o lixo orgânico em um dos solos mais férteis do planeta. E não foi pouca coisa não. Dá uma olhada nesse gráfico. A Terra Preta representa uns 3% do solo amazônico. Parece pouco? Bom, isso equivale a uma área do tamanho da França. Uma parte significativa da floresta foi deliberadamente transformada em terra agrícola de alta qualidade.
Isso nos leva à ideia da Amazônia como uma agrofloresta. Não era uma natureza selvagem e intocada. Era um imenso pomar, um jardim gerenciado em escala continental, onde espécies úteis eram cultivadas e favorecidas. E os números comprovam. De 16 mil espécies de árvores, um pequeno grupo de 227 espécies compõe metade de toda a floresta. E, surpreendentemente, muitas delas são as mesmas que foram domesticadas por humanos, como o cacau, o açaí e a castanha do Pará. Isso não é coincidência, é o resultado de milênios de cultivo. Chegando na nossa parte final, vamos conectar essa história tão antiga com o nosso dia a dia. Porque esse mundo antigo não desapareceu por completo. Ele ainda vive com a gente. Pensa só no que a gente come: mandioca, açaí, nas palavras que a gente usa: caju, abacaxi. Pensa no conhecimento sobre plantas medicinais. Tudo isso são ecos diretos, a herança viva e pulsante dos primeiros habitantes desta terra. Então, a grande conclusão é esta: a história do Brasil é muito maior do que a gente imaginava. Não é uma crônica de 500 anos que começa com as caravelas, é uma saga épica de 13 milênios que apenas começamos a redescobrir. E para fechar, fica aqui uma provocação. Se a maior floresta tropical do mundo é, em grande parte, um monumento construído por mãos humanas, um jardim ancestral, o que mais a gente não sabe? Que outras histórias incríveis sobre o nosso passado ainda estão debaixo dos nossos pés, esperando para reescrever tudo o que a gente pensava ser verdade.